pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma dica deste nosso importante projeto 100 Dicas INSS. Eu sou o Rubens Maurício, sou auditor fiscal da Receita Federal, professor de Direito Previdenciário e trago para vocês uma importante dica sobre empregado doméstico. Vem comigo para a tela. Vamos lá, pessoal. Olha só. Falaremos sobre o conceito do empregado doméstico. Trarei aí para vocês as dicas sobre o conceito de empregado doméstico. Vamos a ela. Dentro do empregado doméstico, existem algumas palavras-chave que são fundamentais para a conceituação. E olha só o que nós temos aqui, o que eu separei para vocês. Para ser empregado doméstico, tem que ter serviço de natureza contínua. Eu vou passar todas as características e depois explico cada uma delas, tá? Mas para ser empregado doméstico, tem que ter um serviço de natureza contínua, trabalhar mediante subordinação, mediante remuneração, que é a característica de onerosidade que deve existir no trabalho do empregado doméstico. O trabalho deve se dar de forma pessoal, sendo prestado para pessoa ou família, no âmbito residencial desta pessoa ou família, necessariamente em atividades sem fins lucrativos, para a família que o contrata ou para a pessoa que o contrata, que é o empregador doméstico, por mais de 2 dias por semana. Então vamos lá, vamos detalhar cada uma dessas características. Para ser empregado doméstico tem que cumprir necessariamente todos esses requisitos aqui, não apenas alguns deles, mas todos eles. E vamos começar pela natureza contínua. Bom, a natureza contínua do empregado doméstico no passado já foi objeto de muitas divergências, de muitas discussões, né? E o que gerava grande insegurança jurídica para o empregador doméstico. Agora não. Agora, tanto o empregador doméstico quanto o empregado doméstico já tem-se de forma objetiva qual é o conceito de natureza contínua. O que significa natureza contínua do trabalho do empregado doméstico? Olha só. A natureza contínua, ela se conecta com esse conceito aqui de baixo, ó. Considera-se natureza contínua para o serviço do empregado doméstico aquele que ocorre por mais de 2 dias por semana. Ou seja, tem que ser mais do que 2 dias por semana. Portanto, a partir de 3 dias por semana se enquadra como empregado doméstico. Se for 1 dia por semana, ou até 2 dias por semana ou menos, né? Se for no máximo 2 dias por semana, não é empregado doméstico, é diarista, tá certo? E aí se enquadra como contribuinte individual. Para se enquadrar como empregado doméstico, tem que ser por mais do que 2 dias por semana, ou seja, 3 ou mais dias durante aquela semana. E este é o conceito da natureza contínua deste trabalho. Então, natureza contínua se conecta com o último item, que são, né, deve ser exercido esse trabalho por mais de 2 dias por semana, que é a mesma coisa que falar 3 ou mais dias na semana. Além disso, vamos ao próximo requisito. Olha só, mediante subordinação. O trabalho do empregado doméstico, para se caracterizar como tal, tem que ser subordinado. Ou seja, ele tem que estar sujeito às ordens de comando do seu empregador doméstico. Ele não trabalha, né, simplesmente por uma tarefa. Ele trabalha sob as ordens de comando ali do seu empregador doméstico, de forma a ocorrer essa característica chamada subordinação. O terceiro item aqui é a remuneração, a onerosidade. Ou seja, o trabalho voluntário ele não faz com que se faça aí o vínculo de empregado doméstico, que ocorra a filiação de empregado doméstico quando as atividades de natureza doméstica forem gratuitas, tá certo? Então vejam, tem que ser remunerado, tem que ter uma onerosidade para o empregador doméstico, ele tem que contratar e pagar o empregado doméstico, né, para que então se configure este tipo de segurado. Então já temos também mais essa característica. Próxima característica, vamos a ela, de forma pessoal. O que significa trabalho de forma pessoal? Significa que o empregado doméstico não se pode fazer substituir por uma outra pessoa. Ele não pode simplesmente, né, quando você contrata um eletricista, às vezes vai ele, vai o ajudante dele, vai o auxiliar. Não. No caso do empregado doméstico, você contratou aquela pessoa e o serviço deve ser prestado exclusivamente pela pessoa que foi contratada, não podendo fazer-se substituir por outra em seu lugar quando ela não quiser ir trabalhar. Além disso, temos a próxima característica. O trabalho deve ser prestado à pessoa ou família, ou seja, o empregador doméstico necessariamente tem que ser uma pessoa ou uma família.
uma entidade familiar. Mas não pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo. Uma empresa não pode contratar um empregado doméstico. Não existe essa possibilidade, tá certo? Uma pessoa jurídica, não. Uma associação, uma entidade, não. Não podem contratar empregado doméstico. Só quem contrata empregado doméstico, ou seja, somente quem pode ser empregador doméstico, é a pessoa ou família que contrate o empregado doméstico com as características aqui estudadas. Além disso, o serviço tem que se dar no âmbito residencial desta pessoa ou família. Âmbito residencial não significa limitado às 4 paredes da casa, não. Âmbito residencial significa para o bem-estar da família. Pode ser, por exemplo, uma babá passeando com a criança, né, num parque. Pode ser, por exemplo, um motorista, né, um motorista que leva os membros da família para as atividades ali. Não aquele motorista da empresa, não. Estamos falando do motorista da família. Aquele motorista que leva no supermercado, na escola, leva para os afazeres, né? Também é um exemplo. Piscineiro, jardineiro, enfim. Não tem que estar trabalhando dentro das 4 paredes da casa, apesar de se denominar âmbito residencial. Âmbito residencial significa para o bem-estar da pessoa ou família. Além disso, em atividades sem fins lucrativos, ou seja, quem não pode ter fins lucrativos com o trabalho é o empregador doméstico, né, pessoal? Porque o empregado doméstico trabalha por dinheiro. Vimos lá que é oneroso, ele recebe remuneração. Mas, no entanto, esse empregado doméstico, ele não pode trabalhar em locais onde se exerça, onde o seu empregador exerça atividades com fins lucrativos. Por exemplo, um consultório médico, odontológico, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, né? Ou mesmo dentro da própria residência da pessoa, ajudando ali, por exemplo, fazer comida para vender marmitex. Então vejam, se ali a empregada foi contratada para fazer atividades que gerem fins lucrativos para o patrão, ela não é empregada doméstica. Para ser empregada doméstica, tem que trabalhar em atividades sem fins lucrativos. E por fim, como já vimos, o trabalho deve ocorrer, né, por mais de 2 dias por semana. Isto é a natureza contínua do trabalho do empregado doméstico. Mais de 2 dias por semana, ou seja, 3 dias ou mais. Perfeito? Eram estas as dicas que eu queria trazer para que vocês memorizem as características do empregado doméstico. Com isso, a gente finaliza mais uma dica. Espero que eu tenha ajudado a vocês aí com alguma informação relevante. Um forte abraço e até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.